Olá, gente, sejam todos bem-vindos, né? Mais um programa Transpositividade. Dessa vez nós estamos no nosso quinto programa, né? E como vocês já sabem, a gente faz uma visita, né, por todo o país, através dos nossos articuladores locais, para estar conhecendo, né, a realidade de espaços de saúde e atendimento especializado voltado para a população de travestis e transexuais aqui pelo Brasil. Hoje vamos conhecer mais três estados, né, que logo logo eu vou estar dizendo para vocês. Este programa é uma iniciativa da Rede Trans Brasil em parceria com o Fundo Positivo. Aproveito também para convidar você, que ainda não conhece, né, a Rede Trans Brasil, para estar nos seguindo lá no Instagram, através do Rede Trans Brasil, e se inscrever também aqui no nosso canal do YouTube, o Rede Trans Brasil 8992. Né? Seguindo a nossa programação, a gente hoje vai conhecer os estados de Amapá, Rondônia e Roraima e entender como é que está a situação, né, os serviços de saúde voltados para a população de travestis e transexuais. A primeira visita de hoje será o estado do Amapá, um dos estados mais singulares do Brasil, conhecido por ser o mais preservado ambientalmente e por sua posição geográfica estratégica no extremo norte do país. Quem nos guiará nesta visita será a articuladora local Rafaela Stephens. Olá, Duda, novamente, Rafaela Stefans, diretamente aqui de Macapá, estado do Amapá, aqui na frente do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Aqui as pessoas trans buscam realizar os seus testes rápidos e também o acompanhamento na PrEP e PEP e também outros serviços. E o SAI fica localizado no bairro Central de Macapá. E é isso, muito obrigada e até logo. Quais serviços estão disponíveis atualmente no ambulatório? Os serviços disponíveis, a gente temos uma equipe que ela é multiprofissional. Estamos com 5 médicos, sendo que são um endócrino, um dermatologista, um ginecologista, um infecto e a nossa clínica geral. Temos também nutricionista, psicólogo, assistente social e fisioterapeuta. E uma equipe de enfermagem. Como anda a adesão da população trans aqui no ambulatório da cidade? Está sendo muito bem procurado, a gente está com uma adesão muito elevada. Cada mês que a gente está tendo uma relevância maior. Está sendo um pouco procurado, mas a relevância está sendo maior, somente da população jovem. Como é feita a seleção e treinamento da equipe para atendimento à população trans? A seleção de profissionais, ela é através de uma pesquisa que a gente faz, se a pessoa já teve não, se ela já participou das nossas capacitações. A gente faz capacitações nas nossas unidades básicas de saúde e nos nossos setores aqui do Papaléu. Existe fila de espera? Como funciona o processo de agendamento? Não existe fila de espera. Chegou no centro de especialidade do Dr. Papaléu Paz, sobe aqui no nosso andar, aqui no nosso ambulatório Transformar, você vai ser acolhido e já vai ter seus primeiros atendimentos e agendamentos para outros profissionais. A articulação com outras áreas de saúde, como psicologia, endocrinologia e psicologia? Sim, a gente tem umas articulações que a gente faz sim, inclusive com a psicologia, a gente ainda faz os nossos grupos de apoio, tanto com os nossos pacientes quanto os familiares. Endocrinologia também, e o infecto também com farmácia e outros é, exames laboratoriais. E com outras áreas, a exemplo, assistência social, segurança pública, educação e empregabilidade? Sim, a gente tem esse feedback e a gente procura estar levando as nossas capacitações para outras áreas sem ser da saúde. Como diretora, o que acha que poderia melhorar no serviço voltado a nós, pessoas trans, nos ambulatórios? Eu, como diretora, eu vejo que a gente deve ter mais uma visibilidade. Como a visibilidade? A gente deve estar promovendo mais ações e mais articulações para a gente estar tendo essa relevância nos nossos atendimentos. Como? A gente precisa fazer a divulgação desse nosso trabalho, desse dispositivo que a gente tem no nosso município. Então, gente, vocês conferiram aí, né, como foi a visita de Rafaela, né, lá no ambulatório Transformar, e a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com ela para a gente entender melhor
como são as metodologias que se dão lá, para a gente entender também como são as questões dos CTAs, né, lá no Amapá. E eu queria convidar agora Rafaela Stefas para estar conversando aqui comigo. Tudo bem, Rafa? Você está aí? Oi, Duda, tudo bem? Olá a todos que estão nos visualizando, nos ouvindo. É um prazer estar diretamente aqui do Amapá com vocês aí, viu? Ai, Rafa, desde já queria agradecer a sua disponibilidade, né? Dizer que eu gostei muito da sua visita, achei muito interessante, né? Tudo que a coordenadora, tudo que a diretora conseguiu trazer, falando sobre o Ambulatório Transformar. Mas eu queria ouvir de você, né? Como foi a sua experiência, né? Se você já frequenta lá o Ambulatório Transformar, né? Saber se é um serviço de portas abertas, se lá também disponibiliza a questão de hormonioterapia, né? Se disponibiliza os hormônios. Queria ouvir de você, Rafa. Sem Duda e aos demais que estão aqui, o projeto Transformar é o primeiro ambulatório municipal, né, ambulatório trans municipal de Macapá, né? Ele atende também, claro, né, o estado, ou seja, as pessoas trans que aparecerem para o atendimento são muito bem Para um recebidas. pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Peraí, Rafa. Ah, pronto. Pode retomar o raciocínio. Pode continuar. São muito bem recebidas, tá? O ambulatório, ele fica no hospital localizado na Avenida, na BR 210, tá? Ele fica no Centro de Especialidade Dr. Papaléu Paz. Ele fica no quarto andar. É um ambulatório assim muito bonito, né? Você já é muito bem recepcionado. E lá a gente tem muitas consultas, né? Muitos atendimentos. Nós temos ali as consultas de enfermagens com testes rápidos. Também nós temos clínico geral, endocrinologista, infectologista, ginecologista e dermatologista, tá, Duda? A equipe multi, nós temos aí os psicólogos, os nutricionistas, fisioterapeuta e assistente social. Também nós temos até profissionais que trabalham com a questão da pele, né? Então, isso é muito bacana, que tem esses profissionais que atendem aí a nossa população trans ali, tá? Temos, claro, também os exames laboratoriais, tá? É, o legal de tudo ali nesse projeto Transformar, ele fez um ano agora, né? Agora em Uhum. fevereiro ele fez um ano que o ambulatório abriu as portas. Foi um trabalho de muito de muita força mesmo, porque nós, enquanto ONG, eu sou presidenta da ONG Provida aqui, então nós, juntamente com o Conselho Municipal, nós fizemos esse trabalho de ter hoje esse ambulatório. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher trans que busco o atendimento nesse ambulatório e também sou uma mulher trans que fez parte desse trabalho para que toda a população é, amapaense, a população trans, né, possa ser muito bem atendida, atendido e atendidos nesse ambulatório que hoje nós temos aqui no Amapá. Rafa, me diz uma coisa. Então, ele é um atendimento portas abertas. Não precisa ter um agendamento, né? A pessoa chega lá e marca sua consulta. Isso, exatamente. Não precisa marcar, não precisa ligar, não precisa ir na recepção, nada disso. Basta a pessoa chegar, né, que ela vai ser muito bem recebida, muito bem recebido, recebide. Não precisa agendar nada. As pessoas que estão ali trabalhando, os profissionais, eles fizeram esse trabalho de justamente de não, é, como é que eu posso dizer, não colocar muitas pessoas no dia para justamente ter esse atendimento mais humanizado, mais tranquilo para essas pessoas que estão buscando o ambulatório. Então, não precisa marcar nada, não precisa ligar, não precisa marcar, não precisa ir de manhã para a fila, não precisa de nada disso. A pessoa trans travesti que for buscar o atendimento no ambulatório será muito bem recebida. Ô, Rafa, me diz uma coisa. E com relação às cirurgias? A disponibilização, né? Tipo da mastectomia masculinizadora, né? Prótese, resignação sexual.
Então, Duda, e aos demais que estão nos ouvindo. Então, esse ambulatório, ele é o municipal, tá? Então, eles trabalham lá com como é que se diz? De menos complexidade, né? Sim, sim. Que, na De verdade, baixa complexidade, de baixa baixa complexidade. complexidade, isso. Que é com terapia hormonal, esses atendimentos mais ambulatórios, digamos assim, tá? Porém, nós temos sim um outro ambulatório que é ligado ao Estado, que funciona no HU aqui, tá? Eu não pude mostrar para vocês, mas mostrei aí o ambulatório municipal, tá? Porém, esse ambulatório estadual ele ainda não está oferecendo esses serviços de mastectomia, de prótese de mama para mulheres trans, mastectomia para homens trans, a redesignação, a feminização facial, ou Uhum. seja, todo aquele processo que vai ajudar, né, na questão de disforias de uma pessoa trans. Então, ele ainda não oferece. Ele faz o mesmo serviço ambulatorial que o município, que o ambulatório do município também oferece para a população. Ainda não oferece esse serviço, mas eu penso que futuramente vai estar oferecendo serviço para a população trans e travesti aqui do Amapá. Rafa, me diz uma coisa, e quanto aos CTAs, como a população trans é atendida nos CTAs aí pelo Amapá, se você tem informações sobre essas questões, né, a disponibilização de PrEP, de pessoas para pegar o medicamento com relação ao HIV e a outras ISTs, como é o atendimento para essa população? Olha, Duda, assim, no ambulatório tem esse serviço também, né, de testes rápidos, assim como a entrega de preservativos, PrEP, PEP também. Eu não consegui acessar de fato o CTA, né? Então, como vocês puderam ver, eu fiz aí algo lá na frente mesmo, Uhum. como uma usuária, tá? Acabei fazendo lá na frente. É, o CTA, que é o SAI, né? Ele, ele é um serviço, né, de assistência especializada e centro de testagem e aconselhamento, tá? Lá tem todas as pessoas, certo? É, Cadê aqui? Ele tem, sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde, que é a CESA, Uhum. é, realiza prevenção, diagnóstico de tratamentos de ISTs, HIV, sífilis, hepatites virais, oferece também testagens e consultas e medicação com funcionamento focado em urgências e casos específicos, tá? Esse Uhum. CTA que foi mostrado aí, ele fica localizado na rua Jovino de Noá, 1251, bairro Jesus de Nazaré, tá? Então ele fica muito bem localizado, ele fica no centro. Porém, tem um outro CTA também, que é ligado ali ao HU, na verdade, que fica bem atrás é, da Unipap, que é a Universidade Federal aqui do Amapá. Temos essa UBS, digamos assim, ali atrás, para poder ter esse atendimento, né, para as pessoas em geral, as pessoas trans, travestis, que querem buscar o tratamento de HIV, PrEP, PEP, sífilis e outros, tá? Então, basicamente, são esses serviços que o CTA aqui do Amapá oferece para a população. Existe uma parceria com o movimento social, Rafa. Eu falo com relação a tá dando noções com relação ao respeito à identidade de gênero, respeito ao uso do nome social, essas questões nesses espaços. Sim, hoje nós temos dois conselhos aqui, que é o Conselho Municipal, a qual estou como secretária executiva, e também estou no Conselho Estadual, né, como da cadeira titular trans. Então, juntamente com esses ambulatórios e esses CTAs, aqui no Amapá a gente faz esse serviço, né, de educar essas pessoas que estão ali no atendimento para ter, né, receber a população respeitando a identidade de gênero, a orientação sexual, dignamente, né, que a pessoa, o nome social,
que a pessoa possa, de fato, mesmo ser muito bem atendida. Porque eu penso assim, Duda, e aos demais que estão nos ouvindo, né? As pessoas que buscam o CTA, buscam um serviço ambulatorial, as pessoas já estão ali ansiosas para buscar esse serviço, Uhum. principalmente nós, pessoas trans e travestis, né? Então, se essas pessoas não serem bem, se nós não sermos muito bem atendidos, né, sermos muito bem recepcionados, aí, enfim, a gente passa por várias situações. Então, hoje nós temos sim, esse trabalho, esse cuidado de fazer esse trabalho, de educar essas pessoas que estão ali nesse atendimento para atender muito bem a nossa população trans e travestis do Amapá. Rafa, desde já queria agradecer, né, sua disponibilidade por estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações maravilhosas. Dizer a você que está aí nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, que deixa aí nos comentários, que depois a gente vai estar passando para a Rafa, né, e ela vai estar respondendo todos vocês aí. E agradecer mais uma vez, Rafa, parabenizar pelo trabalho incrível que você vem fazendo aí no Amapá, né, dizer que você é uma importante militante e que nos orgulha muito, né, de toda a sua trajetória, de toda a sua história. E dizer também que espero você em outra oportunidade para a gente estar falando também sobre essas outras temáticas, né? Também no campo da cultura, segurança pública, dentre outras questões que a população de travestis e transexuais também utilizam desses serviços. Agradecer mais uma vez a sua presença, Rafa. Com toda certeza, Duda, muito obrigada. Obrigada a todas, a todos que estão nos visualizando, nos ouvindo. É de total importância esse projeto, né? E convidar também, porque as pessoas aqui do Amapá estão assistindo também essa live. Convidar as pessoas. Hoje você não precisa mais fazer a tua terapia hormonal de forma clandestina. Hoje nós temos 2 ambulatórios no Amapá. Então, nós temos esse ambulatório municipal. Você pode estar buscando um ambulatório em qualquer momento que você precisar, tá? Então, os ambulatórios estão aí, foi com muito trabalho, com muita garra, que nós trouxemos e iniciamos esse processo de transformar para vocês aqui no Amapá. Então, busquem os ambulatórios, ok? Obrigada, Rafa. Beijo. Até a próxima. Beleza. O segundo estado que vamos conhecer é Roraima. Apesar de ser a unidade federativa menos populosa, o estado é grandioso por suas paisagens e identidade muito ligada à natureza. Agora vamos junto com a articuladora local, Cindy Eva. Olá, eu me chamo Cindy Eva, sou representante do projeto Transpositividade aqui no estado de Roraima, na capital Boa Vista. Hoje a gente veio aqui na unidade Fani Oliveira Silva, que também faz o atendimento, o acolhimento, a testagem e a distribuição de medicamentos voltados para a população trans e a população também no geral, e no âmbito da HIV/AIDS, sífilis, hepatite e outras hepatites virais. Essa é uma das 36 unidades de Boa Vista que estão aptas a receber a população no geral para fazer a testagem, o acolhimento e a dispensa de medicamentos, também o tratamento voltado para HIV/AIDS, sífilis e outras ISTs, bem como as outras hepatites também. O horário de funcionamento dela é das 7 às 18 e a gente também tem as outras unidades, 6 unidades por volta de 6 unidades em Boa Vista, que atendem até 1 hora da manhã. Assim como na região norte nós não temos ambulatórios trans e nem atendimento específico para a população trans, não seria diferente nas unidades aqui de Boa Vista. Há uma resistência política voltada, né, ali para essa população, na questão de facilitar as políticas públicas, mas no tratamento de ponta a gente tem sim um atendimento personalizado e, de certa forma, respeitoso, uma vez que esses ambulatórios, não os ambulatórios, né, mas o sistema de saúde respeita a questão do nome trans, a questão da identidade de gênero e etc. Nesta unidade, a gente consegue ter acesso diretamente com o médico, caso aquela menina ou aquele homem trans não queira se expor, consegue o telefone do médico daqui, manda mensagem e fala a sua situação, e a partir dali ele consegue marcar, ou ela consegue marcar uma consulta, e aí nessa consulta vem, faz as testagens que são necessárias, e daqui, se o resultado for positivo, o certo seria ser encaminhado para o SAI ou o CTA, só que o CTA daqui está desativado por conta de uma reforma que não tem prazo ainda para acabar. Mas entendeu-se depois dessa reforma
que foi necessário e também houve uma melhoria no sistema de atendimento, pois acabou descentralizando estes atendimentos, tendo em vista que o CTA se encontrava na parte central da cidade. E a gente entende toda aquela problemática para poder chegar lá, e as meninas não estavam tendo, não conseguiam chegar lá, né? De certa forma era difícil, as consultas, os agendamentos e tudo. E aí o município, em parceria com o Estado, conseguiu fazer essa descentralização e hoje todas as 36 unidades da capital conseguem fazer o atendimento, o tratamento, a dispensa de medicamento, a aplicação da PrEP, da PEP, e acaba que facilita. Pois aqui, por exemplo, é o bairro Jardim Floresta, um bairro mais perto do centro. Só que se a gente for lá para a zona mais periférica, nos postos de saúde, por exemplo, no Senador Campos, as pessoas também conseguem ter acesso a esse tratamento, a essa consulta, a esse atendimento, e também por uma questão de sigilo e uma questão de segurança, tendo em vista que se eu sou moradora desse bairro, e aí eu quero fazer meu tratamento, quero fazer meu acompanhamento, e eu não quero que as pessoas do bairro saibam, aquela situação que a gente entende, eu consigo ir em outro posto de saúde, eu consigo também fazer esse atendimento, esse acompanhamento. E vale lembrar que cada unidade básica de saúde, tanto ela do governo quanto ela do município, tem suas particularidades. Nessa, por exemplo, a gente tem essa facilidade de acesso, até por uma questão de demanda, não é uma unidade que tem tanta demanda, então o atendimento consegue até, de certa forma, ser personalizado, a pessoa consegue ter o acesso pleno nele. Mas, lembrando que cada uma tem suas particularidades. Eu estou aqui hoje, não consegui marcar entrevista com as pessoas porque há uma burocracia, o sistema demora para devolver as respostas, ter as devolutivas, mas como usuária dos serviços e como pessoa que conhece outras pessoas que fazem uso do serviço na rede, entendo e passo a informação que é dessa forma que vem acontecendo. A pessoa procura, sem nenhuma dificuldade, tendo em vista também que o Estado de Roraima e o município consegue ter essas políticas de atendimento à saúde nas questões do HIV, da hepatite B e C, etc., com plenitude. Aqui a gente não tem essa dificuldade de acesso. O que pegaria seria mais a questão de respeito à identidade de gênero e nome social, mas aqui também o Estado e o município não têm essa resistência. A menina trans, o homem trans consegue ter acesso pleno sem passar por esses constrangimentos. Obviamente, quando a gente não tem um ambulatório trans, a gente não consegue ter um atendimento mais esmiuçado na questão ali de ser personalizado, porque a gente sabe que é voltado específico. Mas isso também não afeta o fato de que a pessoa consegue ter o acesso na dispensa dos medicamentos, consegue ter o acesso no tratamento, consegue ser bem direcionada, atendimento psicológico. E essa pessoa trans, ao buscar o sistema de saúde, eu friso muito a questão da unidade básica de saúde, porque aqui é questão que são as unidades que prevalecem. E é onde a gente consegue ter mais acesso. Ou a pessoa ter a suspeita e vir aqui fazer o teste, automaticamente ela já é encaminhada para o LACEN, que é o centro onde a gente faz o teste de CD4 e carga viral. E aí o tratamento da pessoa, o prontuário dela passa a ficar aqui e ela passa a ser atendida por esta unidade ou a unidade de preferência dela. Como usuária desse serviço e tendo pessoas conhecidas que também fazem uso desse serviço, eu entendo que sim, há necessidade da criação de um ambulatório trans. Só que tendo em vista a gestão municipal, estadual e a parte pública, né, dos políticos, há esse atraso aqui no estado, a gente não tem esse acesso ainda, e eu entendo que é uma necessidade não só para ontem, mas como para hoje e para amanhã. Tendo em vista que a nossa população do estado trans tem crescido bastante, tem necessitado não só desse tratamento no geral, mas com a questão dos endocrinologistas e outras questões pertinentes à nossa vivência. O estado de Roraima, mais especificamente em Boa Vista, que é a capital onde se concentra a maior população, tem atendido essas necessidades conforme orientado pelo Ministério da Saúde. Obviamente, como todo o sistema de saúde, há falhas, há defeitos, e nem sempre chega com tanta plenitude, pelo menos nessa questão, nesse quesito, que é a saúde da população trans, mais especificamente no âmbito de ISTs, estão conseguindo ser atendidas e ter
acesso a esse sistema, não ficando desatendidas. Hoje não há casos de pessoas que deixaram ou abandonaram o tratamento por questões de discriminação. Obviamente, a gente sabe também que há aquela menina que tem um problema de disforia e às vezes tem medo, mas só que alguma forma em algum momento ela vai conseguir ter esse acesso. Partindo do Estado, partindo das instituições, não há preconceito e nem há discriminação no atendimento. Claro, a gente não tem como ter o dado de todas as unidades, né? Mas pelo menos aqui no Estado a gente tem uma boa relação quanto a isso, a população trans. Gente, como vocês conseguiram acompanhar, como foi a visita de Cindy, né, na unidade de saúde Fanny Oliveira Silva. E aí eu vou chamar ela para estar conversando aqui um pouco com a gente, para a gente entender melhor como foi essa visita dela lá nessa unidade. Oi, Cindy, você tá aí? Oi, boa noite, estou sim, Duna. Então, Cindy, eu achei bastante interessante algumas questões, né? Mas algo que me chamou bastante atenção foi que Boa Vista tem 36 unidades, né, de saúde aptas para estarem fazendo esse acompanhamento, né, e esse serviço para pessoas travestis e transexuais, e também que existem unidades de saúde que funcionam até 1 hora da manhã. E aí, Cindy, eu queria saber se essa foi também uma pressão do movimento social com relação à necessidade, né, de que essas unidades funcionassem até 1 hora da manhã. Então, Duda, parte foi, né, houve ali uma identificação por conta da alta demanda que havia no SAI quanto no CTA. E aí, até por uma questão de discriminação, porque entendia-se que quem é no bloco D, lá do Coronel Mota, que é uma policlínica que a gente tem aqui, ia somente para tratar de hepatites virais ou ISTs. Então, ficava meio que aquele preconceito, a pessoa ficava marcada. Então, quando houve essa reforma, quando iniciaram essa reforma, junto com o município, chegamos no entendimento de que seria muito mais legal abranger esse serviço para todas as unidades, porque aí, assim, tiraria, descentralizaria e também tiraria aquele preconceito, aquele medo da pessoa buscar o tratamento, aquele medo da pessoa ir até lá, né? Porque, afinal, quando você está na unidade básica de saúde, ninguém sabe o que você está fazendo ali ou falando com o Uhum. médico lá dentro. Ao invés de você ir num lugar que se trata somente daquilo, né? Isso, sim, eu achei bastante interessante essa questão dessa reforma, justamente por isso, porque descentralizou os serviços, né? E também quando a gente está numa época onde a gente fala de PrEP, PEP, né? Onde a gente sabe que é muito importante essa dispensação, né, desses medicamentos também, porque ajuda, né, na prevenção do HIV/AIDS. Então, a gente sabe que a depender do estado, há uma certa restrição com relação à dispensação desses medicamentos. E aí, no caso desse estado, a gente vê que há essa descentralização ajudou, né, a que as pessoas se prevenissem ainda mais, né, Cindy? Exatamente. E também com as campanhas de conscientização, as campanhas disso, de levar informação para a população no geral, mais especificamente a população trans, né, que a gente acaba achando que, se eu vou procurar a PrEP, se eu vou procurar o tratamento, se eu de fato ter alguma coisa, se de fato eu ter um parceiro que tenha o HIV, né? Mas não, com as Uhum. campanhas de conscientização, a gente conseguiu levar para entender, para o entendimento das meninas que também, se você quiser fazer o uso, né, por vontade própria, você pode, conforme sua realidade. Já uma realidade aí que não existe, né, é com relação ao ambulatório trans, né, Cindy? E isso a gente sabe que isso dificulta em atendimentos especializados realmente para a nossa população, né, como essas questões de endócrino, né, fono, né, e acho que essa é uma necessidade bastante latente aí dessa região. Exatamente, Duda. Quando a gente fala do movimento em Boa Vista, Roraima, né, que é um estado tão afastado, a gente sabe que muitas dessas coisas, muitas não, na verdade, isso depende da política, né? Depende também do movimento social de ir lá e cutucar, mas depende da política. Hoje aqui nós temos um prefeito que ele é de direita, inclusive aliado ao PL, né? Acabou de se aliar ao Flávio Bolsonaro. Então, por aí você tira que, por mais que às vezes dentro da gestão você tenha ali quem está responsável por uma coordenação, algo do tipo, tenha boa vontade, quando chega lá em cima vai barrar. E aí, quando a gente não tem um vereador, quando a gente não tem um deputado federal ou estadual, alguém que
possa dar força a isso, fica bem mais difícil. E aqui as pessoas não querem, meio que entre aspas, se sujar com a pauta LGBT, né? Às vezes, em outras situações, eles até ajudam alguma causa, ajudam alguma associação com alguma coisa do tipo, mas não querem que coloquem o nome. Quiçá deve fazer uma defesa disso de ambulatório trans, principalmente nos tempos que a gente vive hoje. Eu acho bastante interessante e importante você fazer esse recorte, mas também atrelado a isso, sim, de algo que eu vi bem legal que você trouxe na sua visita, é que existe um atendimento até especializado, tipo que a pessoa trans que vai nesse serviço de saúde aí, né, na unidade, ela pode conseguir o número do médico, né? O médico mesmo agenda muitas das vezes a consulta para aquela pessoa, né, trans, a pessoa inclusive a testagem, né? Então há esse meio que esse vínculo, né, com uma pessoa trans caso necessite. Exatamente. Em especial, essa unidade, essa UBS, a gente tem um médico lá que se chama Dr. Hugo Rodas, né, que ele é um infectologista, e ele tem um atendimento assim super humanizado e acolhedor, né? Principalmente quando se trata de pessoas trans. Obviamente não são todas as unidades que vai ter esse mesmo cuidado, mas pelo menos na temática HIV/AIDS e outras hepatites virais e outras ISTs, eles já têm um acolhimento, né, mais diferenciado. Fazem com que a política ande, fazem com que o medicamento chegue, o tratamento, o teste, enfim, aqui não fica parado. Aí, quando você chega numa unidade dessa que tem esse médico, aí já facilita mais. E também, por ser mais acessível, a demanda não ser tão alta, acaba que a gente consegue ter aquele vínculo com, ali, ou com a coordenação, ou com o próprio médico, ou com aquela própria recepcionista que vai te, né, vem aqui nesse dia que é melhor para ti, vem esse horário que é melhor para ti. A gente consegue, sim, de certa forma, ter esse atendimento especializado nesse sentido. Bom, Cindy, eu acho importante assim, a gente reforçar mais uma vez, né, que a gestão e que essa região se interesse, né, em implementar os ambulatórios trans, que é extremamente necessário para a nossa população, mas que pelo menos em meio a essa problemática que existe aí em Roraima, tem essa unidade de saúde que basicamente serve de referência para a nossa população com relação a essas questões, né, de prevenção, né, de ST, do HIV/AIDS. E assim, mais uma vez, sim, aproveitar esse momento para lhe parabenizar, né, pelo trabalho que você consegue fazer enquanto movimento social, dizer que é muito importante ter uma pessoa assim tão instruída quanto você aí nesse estado, que ainda está tão atrasado com relação a essas questões, e agradecer também a sua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente, gravando, né, esse programa e levando informação para as pessoas de todo o Brasil, Cindy. Imagina, eu que agradeço, gente. Para mim foi assim maravilhoso e está sendo maravilhoso também poder contribuir com vocês, né? Que a gente precisa de vozes mais novas, a gente precisa de gente nova no movimento, precisa de gente aí à frente, né? E também nas localidades, né? Se tratando de Brasil, o Brasil é muito extenso, é muito grande, e às vezes é difícil a gente conseguir uma pessoa, um agente local lá que vai se responsabilizar, né? E como é gratificante para vocês, para mim também é, apesar de pouca experiência, mas a boa vontade de aprender e contribuir também. E eu que agradeço, contribui muito mais para mim do que para vocês, podem acreditar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né, aí abaixo, que depois a gente vai estar passando para a Cindy, para ela estar respondendo todos vocês aí. Então, gente, obrigada e obrigada, viu, Cindy? Eu que agradeço, Duda. Boa noite. Beijão, até a próxima. O terceiro e último estado de hoje é Rondônia, estado que simboliza a ocupação e o desenvolvimento da fronteira agrícola na Amazônia e que, diferente dos seus vizinhos, teve um crescimento exponente na década de 70, atraindo migrantes de todo o Brasil. Vamos ver o que tem à disposição da nossa população com a nossa articuladora local, Karen Diogo. Bom dia, eu sou a Itonete, eu estou na gerência da Vigilância Epidemiológica, onde o núcleo das ESP está dentro dessa divisão. E atualmente o SAI tem uma estrutura de profissionais que cuidam, né, do atendimento das pessoas vivendo com HIV e outras EST, muito bem organizado. Ivonete, nós não temos no nosso estado de Rondônia, nem âmbito estadual, nem municipal, a questão do ambulatório trans, né? Então, vendo isso, a gente consegue mapear, entender que o maior acesso da nossa população trans à saúde é através do SAI.
onde pega toda a equipe multiprofissional que faz todo esse atendimento que nós temos dentro do SAI. Quais são os serviços que estão disponíveis atualmente no SAI? Hoje o SAI, ele conta com enfermeiro, técnico de enfermagem, ginecologista, infectologista, nutricionista, farmacêutico, assistente social, odontólogo. Vários serviços são ofertados no SAI. É uma equipe muito multidisciplinar que está em prol do atendimento dessa população. E assim, como anda, você quanto gestão, no olhar, como anda a adesão da população trans no SAI? Você acha que a adesão tem aumentado ou você acha que diminuiu? Conforme o número de notificações, que a gente sabe que existe muita subnotificação. A gente sabe que o atendimento está sendo ofertado, mas existe e está aumentando, conforme relatos de servidores do SAI. E nós, enquanto vigilância epidemiológica, o nosso papel é fazer com que essa subnotificação ela seja sanada. Porque se a gente não conseguir ver isso nos relatórios que vai para o Sistema Nacional, para o SUNAM, o Ministério não consegue visualizar esses pacientes. Mas, voltando em relação à quantidade de pacientes, ela tem aumentado, porém existe a subnotificação, mas a vigilância já está atuando para que isso diminua. E assim, a gente observa que sempre há uma parceria entre movimento social e gestão. Eu falando de gestão, falando do âmbito municipal, né, com vocês. E como é feita a seleção e treinamento de equipe para atendimento à população? Vocês estão tendo essas capacitações? A gestão ela participa e recomenda as capacitações e treinamento para atendimento à população trans? Sim, a gente, enquanto gestão, a gente apoia, a gente é parceiro, a gente tem algumas ONGs funcionando no nosso município, a gente tem a Concil e a gente tem a Associação Beiradeiro, que tem, e eles constantemente têm trabalhado essa temática, né, dentro do SAI. E a gente quer fortalecer essa parceria para falar mais sobre essa questão. Perfeito. Existe fila de espera nos O atendimentos? atendimento, conforme relatos médicos, existe, porque o SAI ele tem um atendimento, uma superlotação de pacientes, conforme relato dos profissionais. Isso é visível e é comentado pelos profissionais. Mas a gente sabe também que tem outras questões estruturais que a gente está buscando resolver. A gente, enquanto vigilância e o departamento de média e alta complexidade. Além do SAI, vocês têm articulação com outras áreas da saúde, como psicologia, endocrinologia, infectologia? Sim, o SAI, voltando ainda para o SAI ele tem esse grupo de profissionais, né, psicólogos, infectologista, e estamos em constante conversa sobre os pacientes que lá são atendidos. Então, a gente tem essa fala, assim, a gente tem essa parceria. Perfeito. E você, assim como gestora do núcleo, do espaço, o que você acha que poderia melhorar no serviço que fosse voltado para a população trans? De que forma você acha que talvez as próprias ONGs ou instituições, em parceria com vocês, poderia ajudar nessa compreensão e o melhoramento do atendimento dessa população? Eu acredito que a gente precisa fortalecer a parceria com as ONGs para a gente estar falando mais sobre esse assunto com as pessoas vivendo, as pessoas trans, para a gente estar identificando qual é a queixa dessas pessoas para a gente buscar solucionar problemas que são encontrados, que são falados por elas, né? Porque assim, se a gente não saber, não fizer essa parceria, a gente não vai saber como é que ela está se sentindo. Então, o fortalecimento dessa parceria ela é essencial para trabalhar essas questões dentro do SAI, porque só lá dentro, só o profissional falando também não é uma via muito, não vou dizer que não é confiável, mas a gente tem que ver o outro lado também, saber como é que eles estão sendo tratados, né? Na verdade, o fato é as trocas de experiências, né? Para se construir as duas vias de mão de ida. Exatamente. Ivonete, muito obrigada e por aqui eu encerro. Meu nome é Cláudia Mira, sou farmacêutica do SAI, Serviço de Atendimento Especializado de Porto Velho, Prefeitura Municipal.
Obrigada, Cláudia. Eu vou te fazer uma pergunta. Existe uma equipe treinada para acolhimento e abordagem afirmativa de identidade de gênero? Sim. Inclusive no cadastro do Ciclom, além dos treinamentos e além das atualizações que a gente tem acesso, eu sempre estou imprimindo leis, comunico a toda a equipe, cor e assinatura para que ninguém diga assim, eu não sabia. Perfeito. Doutor Marcos, como funciona o processo de acesso ao atendimento e necessário encaminhamento com vocês aqui no SAI, com as pessoas trans? Pessoas trans, portadoras de doenças, infecções atendidas nesse SAI, HIV, hepatites, né? Diante das suas necessidades, elas são encaminhadas, né? Agora, se você me pergunta se existe um ambulatório, né, para transformações, utilizações de hormônios seguros, orientações médicas, eu acredito que nós não temos ainda. Perfeito, doutor Marcos, muito obrigado. Há políticas internas, né, para o uso do nome social. Aqui vocês trabalham com o uso do nome social e o respeito à identidade de gênero? Sim. Bom, eu sou Estela, a gerente do SAI. Nós trabalhamos sim com o uso do nome social. O paciente ele chega, a partir do momento que ele se informa e a gente vai passar a aderir o nome social dele. Como as pessoas trans costumam relatar suas experiências nesse espaço? Aqui, Sim. não dá muito tempo para conversa, né? Porque é muito lotado. A pessoa que vem na farmácia é uma pessoa que vem com muita pressa no atendimento. Aí, quando há algo relativo a isso, eu não recebi ainda reclamações. Não recebi. As pessoas trans, elas se identificam, uma ou outra que ainda não se identificou formalmente, nós adentramos, puxamos uma conversa para já atualizar no nosso sistema, né? Perfeito. Eu acho que essa pergunta vale para as 3 pessoas profissionais do SAI. Quais são os principais desafios, podem ser bem sinceras e sinceros, viu? Enfrentados pela equipe na atenção à população trans? Quem quer responder primeiro? Os principais desafios? Desafios. Bom, vou falar a verdade. Primeiro desafio. A pessoa trans, ela é uma pessoa que chega no nosso trabalho já exigindo a prioridade. E muitas vezes na farmácia eu tenho um paciente debilitado e eu peço que dê prioridade para aquela idosa ou para aquele paciente que acabou de ter alta do Semetron, que a gente está vendo que está se escorando ali, passando mal, e a pessoa bate o pé que ela é prioridade, que ela não vai dar a vez dela para outra pessoa. Aí a solução que a farmácia encontra, nós deixamos a pessoa sentadinha lá, levantamos, vamos lá fora, colhemos a identificação do preferencial, fazemos a dispensa no sistema, vamos novamente lá fora, entregamos a medicação para a pessoa, para depois a gente atender aquele, aquela que não quis ceder a vez. A gente vê assim, eu quero o meu direito e o outro que espere. Isso mostra realmente uma falta de conhecimento sobre legislação de prioridades, né? Isso, nós temos enfrentado isso. Prioridade à população LGBTQIA+, por estarem numa situação de discriminação, não aqui, no mundo em geral. Eles já chegam aqui, elas já chegam aqui, já armadas, espinhadas, então tudo que você vai falar, tudo que você vai pedir, ela já vem com a resposta pronta. E a gente sempre está contornando. Na farmácia, eu já vi que não adianta eu pedir para dar preferência. Se eu vejo que tem uma pessoa debilitada, eu deixo ela sentada lá. Vou atender o debilitado, depois eu volto. Embora ela xingue, não dá nada não, depois ela vira minha irmã. Se ela me chamar de filho dessa, filho daquela, virou minha irmã, tá chegando nossa mãe. Filho. Agora vem a outra pergunta, que eu acho que serve para todos também, né? O que falta para que o serviço amplie sua capacidade de resposta? Primeiro, trazer essa discussão aí que você está trazendo muito bem, né? Chamar esse assunto, trazer ele à baila, colocar na nossa mesa, para a gente discutir ele com mais afinco, né? Porque são pessoas que têm seus direitos também, mas acontece que uma andorinha só não faz verão. E aí a gente precisa aumentar o SAI, a gente precisa tornar esse SAI. Você falou em algumas das nossas frases aqui que o SAI é uma referência. Talvez a gente seja referência em números, né? Mas assim,
As trancos e barrancos, eu confesso para você que a gente podia ser muito melhor. Quando eu falo referência, é referência da boa equipe multiprofissional que a gente tem, apesar de todas Mas, as assim, situações. a gente podia ser muito melhor. Se fosse da nossa vontade, do que a gente imagina como correto, eu te digo que a gente não passava por problemas que passamos hoje, porque na verdade não era para acontecer. Perfeito. Antes da gente começar, doutor Marcos, a gente estava falando sobre os profissionais que recebem formação contínua, né, sobre diversidade de gênero e saúde trans. E o senhor já me falou, a Estela também já me falou e a Ana também já falou que essas parcerias com as ONGs elas existem e essas capacitações, rodas de conversa têm acontecido aqui dentro do SAI. Tem acontecido, né? São muito esparsas ainda, né? Poderiam ter mais momentos, né? Não só para essa questão específica, mas para outros, né? Porque o universo é muito grande, né? Que aflige nosso público-alvo, né? Desde direitos sociais, aposentadorias, benefícios, que nada tem só a ver com a população trans, por exemplo. Mas era para a gente ter mais, né? Mas aí falta também a articulação, né, de diversos setores. Vocês já tiveram alguma participação da comunidade trans na construção ou avaliação dos serviços? Como está sendo o serviço? Se vocês de repente tiveram alguma sugestão do que poderia se melhorar, não do movimento social, mas dos usuários, das usuárias? Tem um QR Code. Não, mas esse QR Code é para avaliar o serviço aqui, como geral. Você está perguntando Mas sobre aí- você está perguntando especificamente sobre a questão da população trans. Da população trans. Não, Nós temos exclusivo um pra QR elas, não. Code aqui, né, que está sendo tem avaliado geral. do serviço. Do E aí serviço. a população trans também opina ali. E Mas até o problema é que ninguém quer opinar. Eis a questão. A gente pede para fazer uma avaliação, né? Mas daí fala bem assim, não tem Wi-Fi, tô com pressa. A pressa. Mas O problema é a pressa. É da gestão. A gestão colocou. Isso, começou já tem umas 3 semanas, né? Colocamos uma caixinha de sugestões. Nós temos lá na farmácia 2 caixinhas de sugestões, cheias de pontinhos de interrogação. E a gente deixa um papelzinho, né? Para que fala. Aí fala, eu vou falar o que, ué? Você fala que tem que melhorar alguma ideia. Como que o serviço lida com pessoas trans profissionais do sexo em trânsito? Visto que nossa população é bastante migratória e muitas deixam o tratamento por conta das burocracias, existe uma estratégia ou atualização de serviço no Brasil que você já tem conhecimento? Existe Isso é uma política. existe uma orientação do próprio Ministério da Saúde no caderno do Qualiades, isso é previsto, nos manuais, onde essa pessoa que está em trânsito, ela pode pegar a medicação, né, ou que não interrompe o seu tratamento, diretamente na farmácia, e para isso ela cita que ela está em trânsito. Aí a farmácia, né, vai ter mecanismos de localizar se tem exames atualizados, se não tem exames atualizados, né, porque aí também tem alguns critérios para a liberação da medicação. Mas chegando aqui, eu vou falar do SAI em Porto Velho, né? Chegando aqui, até onde eu sei, não há óbice nenhum para poder ser atendido. Essa pergunta não está no questionário, mas é uma pergunta que a gente, quanto Consil, vem trabalhando muito e até trazendo para cá com a doutora Maiara e com a professora Corribonete, sobre a questão das pessoas trans imigrantes. E vocês estão começando a ter essa procura também no SAI, né? Que entra justamente nessa questão do trânsito. Sim, Venezuelana. nós temos venezuelanos, nós temos peruanos. E qual é a dificuldade? Muitas vezes a medicação que eles têm não bate com a nossa. Aí quando eles mostram a foto, aí já não dá. Então se agenda a consulta para que faça uma adequação na medicação para o que tem mais próximo e ser utilizado no Brasil. Quando o que eles trazem em mãos já é o que a farmácia tem, a gente faz uma dispensa para que ele fique com a medicação até que chegue o dia da consulta, para que possa ser abrir o prontuário e que ele dê continuidade no atendimento dele. Ah, mas eu vou passar aqui e eu já estou indo para Guatemala, então eu vou te liberar. Sem medicação você não fica. Que forma que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam o que é a importância do acolhimento, a importância da adesão e a importância da permanência? Alguma coisa assim que eu possa levar para a população trans, que ela entenda que a gestão não é inimiga do usuário, porque às vezes as pessoas acabam achando que há aquela coisa, né, de que assim, esses pequenos embrólios que são causados, e que na verdade eu vejo que não é bem isso, né? Então eu gostaria de ouvir, também não está aqui, mas já estou perguntando, assim, de
Qual a sugestão que você daria para a gente, quanto eu, representante de pessoas vivendo com HIV e AIDS, para que a gente possa caminhar juntas e melhorar tudo isso? Ó, eu já estou vendo com as meninas do NEP, né, em questão de a gente fazer umas palestras, porque eu acho que desde quando eu entrei no CAVI, né, e o treinamento dos funcionários a gente já está tendo, já começou, né, inclusive hoje à tarde a gente vai ter. Então eu pensei a gente fazer umas palestras para os pacientes, né, e as meninas ir mais lá na frente, para sempre dar sugestões para eles, para ver se dá uma melhorada, quebrar mais o gelo, né. A gestão não é inimigo de paciente nenhum e de nenhum segmento. Muito pelo contrário, estamos aqui abertos e aí eu te diria que não é sai, é entra, sabe? Brincando com as palavras. Porque, mas eu vou trazer um assunto hoje, né? Antes da gente começar essa reunião, aconteceu um evento de um usuário, ele ansioso por querer saber dos seus resultados de exames, e ele foi marcar consulta. Nós temos um médico que é o médico dele que está de férias, né? E não tem vaga para os outros, né? E aí começou-se uma discussão e ele levantou voz dizendo que existe um ordenamento, uma orientação no manual que ele precisa ser atendido em até 15 dias, certo? Bom, isso está no manual, é fato, né? Mas não é como ele coloca, né? E também está no manual que existem situações específicas onde tem serviços que não tem nenhum colega infectologista, por exemplo, e são apenas unidades dispensadoras de medicamento. Então, assim, a gente está aqui para acolher todo mundo, né? A gente tem feito muita coisa, né? Mas, assim, a curva do tempo tem mostrado de que nós temos um aumento significativo de pacientes com a mesma base, a mesma equipe, sem inserir nenhum novo membro. Então, assim, chega um tempo que isso fica desproporcional. E aí a gente está hoje começando a ter algumas situações de reclamações no Ministério Público e tudo mais, e a tendência é, se a gente não corrigir essa base, a gente vai ter mais problemas ainda, sabe? E aí por quê? Porque não dá conta, né? E aí existem também, ainda trazendo os documentos, não é uma questão de atender mais, passa longe de atender mais, é atender melhor. E para atender melhor, eu tenho que te olhar nos olhos e ter tempo, inclusive, de perguntar assim, como é que você gosta de ser chamado? Porque se eu esqueço de perguntar isso, ou se eu não esqueço, mas eu não tive tempo de perguntar isso, porque os problemas eram maiores, então, assim, em algum momento vamos dizer assim, pode ser um bom médico, mas deixou de atender holisticamente, né? Então, assim, a consulta em si, ela tem que ser uma consulta que tem tempo para começar e tem tempo para terminar, mas o que vai acontecer dentro de um consultório é assim, não tem regra para poder determinar 20 minutos cada consulta, muito pelo contrário, né? Você vai dizer para uma pessoa que ela tem um câncer de reto, você vai desconstruir ela para depois reconstruir. Você acha que uma consulta dessa é em 20 minutos? Nunca. Né? Se for só uma troca de receita, beleza. Né? É isso aí. Então, gente, vocês puderam acompanhar aí como foi a visita de Karen, né, lá em Rondônia, nesses serviços de saúde voltado para a população de pessoas travestis transexuais. Na verdade, né, para toda a população, mas existe esse recorte para a população de travestis e transexuais. E para estar falando um pouquinho melhor aqui, né, com a gente, eu queria convidar Karen, né, para estar dizendo como foi essa visita dela lá nesses espaços e a gente trazer mais questões, né, aqui nessa conversa virtual para vocês que estão nos assistindo agora. Oi, Karen, tudo bem? Boa noite, Duda. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Karen. Então vamos conversar um pouquinho, né, como foi a sua visita, né, nesses espaços no Sematron, se eu falar errado você me corrige, e no CTA, não foi isso? No SAI. No Semetron. No Semetron. Semetron, desculpe. Isso, no Semetron e no CTA. Então, Karen, primeiro eu queria falar com você assim, que a gente viu algumas questões, né, que existe uma equipe lá nesses espaços prontas para receber a nossa população, mas a gente viu e identificou que existem algumas problemáticas. Primeiro que eu queria saber de você, Karen, é se os serviços que são ofertados lá nesses espaços, né, se é porta aberta. O do SAI, os serviços são porta abertas, né? Aqueles que as pessoas vão, chegam, mas também eles fazem os seus agendamentos, que são aqueles agendamentos de entrada e os agendamentos de retorno, quando o usuário ou a usuária
faz as primeiras consultas após o diagnóstico e depois tem que voltar com seus resultados para fazer os exames com a equipe multiprofissional. O Semetron, ele já é uma porta, como é que eu vou dizer para você, numa escala de entrada, já é a porta final. É quando as pessoas deixam de fazer o acompanhamento certo do HIV e AIDS e tem algum problema e são internados nesse outro espaço, que é o Semetron. Entendi. Então, são serviços diferenciados. E é bom porque essa conversa aqui com a gente, porque aí você consegue trazer essa nitidez maior aqui justamente nessa conversa que a gente tem pós a gravação que você fez lá, né, com os profissionais. Outra coisa, Karen, que eu queria saber, né, o pessoal lá disse existem capacitações, sensibilizações, né, com relação à população de travestis transexuais, que eles recebem essas capacitações. Mas aí eu queria saber de você, enquanto movimento social, se você participa, né, ou se já participou em algum momento dessa capacitação com os profissionais desses espaços. Anteriormente, a gestão atual, quando eu fiz a gravação, né, a gente sempre estava lá dentro, atuando e fazendo até rodas de conversa, não só com os profissionais, mas sim com os próprios usuários, né? Porque uma coisa que eu sempre via lá dentro era assim, quantos usuários, por exemplo, a nutricionista atendia? Né? Ou será que ela tinha que aguardar o endócrino? Desculpem, gente, que eu estava falando de ambulatório. Ou será que ela tinha que aguardar o infectologista encaminhar o paciente? Ou assistente social, sabe, não ter aquela demanda de você chegar ali e dizer, olha, eu sou psicóloga, eu sou nutricionista, qualquer coisa eu estou à disposição, se desejar conversar. Isso eu trabalhava muito lá dentro, Duda, por eu observar, às vezes, a não adesão ao tratamento, às vezes alguns abandonos. Então, eu começava a verificar o que estava faltando naquilo. Né? Porque a gente sabe que se existe uma equipe multiprofissional dentro de um espaço, essa equipe ela tem que atuar, não só esperando que o infecto mande ou que o outro mande. A nutricionista ela pode ofertar o serviço na hora que o usuário está ali batendo um papo na recepção, esperando, até para descontrair eles e fazer assim, se sentirem acolhidos e acolhidas, principalmente a população trans, né? Que já chega ali com todo o estigma e tudo. Só que depois a gente não conseguiu mais participar lá dentro, porque as gestões foram mudando, foi mudando, e como é que eu vou dizer para você? Parece que vai tendo aquelas questões amigáveis, né? De quem está lá dentro. Mas eu vinha sempre atuando dentro da questão dos conselhos, falando sobre isso. A não adesão da população trans na questão do acolhimento dentro de alguns espaços e que a gente precisava falar sobre isso, porque a especificidade das pessoas trans ela é muito diferente das outras. Né? E que ambiente era esse que estava sendo preparado para receber essas pessoas em sua especificidade, em suas questões de saúde mental, sabe, nas suas questões dos seus determinantes sociais, na sua questão social, e até também aquelas que estavam na questão de situação de rua. E agora, como mudou a gestão toda e tudo, a gente está novamente com essa, desde o ano de 2024, foi do meio do ano, com a secretaria justamente voltando a atuar com esses trabalhos lá dentro. Porque o importante é que as gestões percebam que o movimento social, na verdade, é um aliado, né? A gente consegue chegar em espaços que muitas vezes o poder público não consegue chegar, né, Karen? E a gente muitas das vezes acaba fazendo um trabalho que as gestões deixam aquela lacuna, né? E a gente acaba melhorando ainda os serviços ofertados para a nossa população. E assim, Karen, o que a gente também pode identificar durante a sua entrevista, né? A gente sabe que muitas das vezes as pessoas têm que entender o que é atendimento prioritário, né, Karen? A gente sabe que, independente de pessoas travestis e transexuais, né, mas o resto de toda a população, há pessoas que querem impor como a sua causa, né, como o seu problema, muitas vezes de saúde, a sua questão de saúde, na verdade, ela é muito mais urgente do que a de outra pessoa, de outras pessoas. Nós temos que entender que existem os atendimentos prioritários, né? E que as pessoas precisam respeitar essas unidades de saúde e esses espaços, até para ter esse convívio em sociedade, né, Karen? Eu sempre digo o seguinte, né? Que por mais que seja um SAI, nós entendemos que existe a prioridade. Pode chegar um cadeirante, pode chegar uma pessoa PCD. Então, essa prioridade ela vai existir em qualquer região da unidade básica do SUS, né? Mas, assim, eu chegar lá e dizer assim, eu sou travesti, eu sou vivendo,
eu tenho que ter prioridade. E não é bem assim. A prioridade, as pessoas têm que começar a entender como que funciona a linha de prioridade. A prioridade dos 60 anos, a prioridade de quem é uma pessoa PCD. Então, eu sempre falo isso aqui em todas as reuniões que eu vou, e principalmente com a população em geral, de que precisamos entender como funcionam esses fluxos. Precisamos entender como que o SUS, em geral, funciona. Porque se falar de prioridade, o que é prioridade? Né? Por exemplo, eu sou atendida no hospital aqui, quando eu pego minha... Eu vou fazer um serviço, que é no Santa Marcelina, que é pelo SUS, lá só tem pessoas com problemas de deficiência, pessoas que usam prótese e tudo. Então, se a gente parar para ver ali, no olhar cru, todo mundo é prioridade, porque tem gente de muleta, de cadeira, de tudo. Mas quando a gente vai fazer o que a gente chama de tipo uma triagem, eu tenho que ver a pessoa que está com mais idade, a pessoa que realmente está com um problema muito mais grave na minha frente. Então, a prioridade, ela vem, não é eu me reconhecendo quanto prioridade, é eu reconhecer e entender o outro naquele momento, porque às vezes tem gente ali que está com febre com 40 graus, né? Que está com alto índice de diabetes. Então, as pessoas precisam entender, isso eu falo para todo mundo, o que é de fato ser prioridade. Né? Que é muito diferente uma prioridade na unidade de saúde, em geral, do que uma prioridade no banco. A do banco a gente sabe que ali também as prioridades são. Mas numa unidade de saúde, ali está quase todo mundo na mesma situação. E isso falta muito as Karen, pessoas entenderem. me diz uma coisa. Como é a questão da dispensação de medicamentos, né, para as pessoas vivendo com HIV/AIDS? Aqui, Duda, graças a Deus, a gente não tem tanta dificuldade e problemas. Aqui, olha, para a gente aqui, eu observo que não há falta de medicamentos, como em alguns estados que a gente sabe que sempre falta alguma coisa. O que ocorre às vezes aqui é a demora de se chegar ao medicamento, por alguma questão do pedido que atrasou, ou aquela questão do Ministério encaminhar. Mas vem. Eu lembro que na época da pandemia, né, nós fizemos um trabalho lá dentro, quanto instituição, que foi levar a vacinação para as pessoas do Covid para dentro do SAI. Porque o que estava acontecendo na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Você apresentava o teu CID na unidade de saúde, qualquer lugar que estava tendo a vacina, quer dizer, você se tornava exposto para aquela pessoa que você nunca nem viu na sua vida, né, que já era uma coisa mais aberta. Aí a ideia que eu tive com a secretaria foi de levarmos a vacina para dentro do SAI. Então, você não saía dali para lá, né? Então, as pessoas eram vacinadas lá dentro. Então, assim, e lá, nesse momento, era onde eu conversava com algumas pessoas. Como é que estava a questão da medicação, como é que estava a questão do atendimento psicológico, como é que estava a questão do atendimento com a nutricionista. Por quê? Porque bons tempos atrás, eu solicitei uma pessoa que fosse fazer um atendimento com a nutricionista e eu fiquei passada com a lista que a nutricionista passou. Mulher que dali era para rico, sabe? Não era uma pessoa em vulnerabilidade social ou de classe baixa, não. Era para média, beirando a alta. Que quando eu olhei a lista, eu digo, criatura, que lista é essa? Porque nem eu tenho condições de comer o que a mulher botou aí dentro. Então, assim, falar de acolhimento, falar de atendimento e de especificidade de todo um público é também entender como que esse atendimento está sendo feito por essa equipe multiprofissional, né? Eu sei que fugiu um pouco da questão do medicamento, mas a gente não pode falar de medicamentos e não falar também de alimentação, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa faltar. Então, assim, aqui a gente, graças a Deus, não tem esses problemas com a questão de medicamento. A dispensação de medicamento está lá na farmácia, você manda mensagem no WhatsApp, sabe? Você faz seus agendamentos pelo WhatsApp, você vai lá na farmácia, pega sua medicação, nessa ponta aí até agora, tá tranquilo. Karen, eu acho importante, falando dentro disso também, que Rondônia tem uma particularidade, né, com relação às pessoas que são imigrantes, né, principalmente as pessoas travestis e transexuais. E aí algo que me chamou a atenção, né, na sua visita é que essas pessoas que vêm de outros países às vezes tomam uma medicação diferente, né, da que é disponibilizada aqui no Brasil, mas que essas pessoas não deixam de ser assistidas, né, pelos profissionais, né, desses lugares que você fez essa visita, na verdade, né? Então, o que acontece que eu achei interessante é que o profissional de saúde, né, o médico, o infectologista, ele vai avaliar, né, qual era o medicamento que aquela pessoa tomava, e aí a pessoa vai ser substituída por outro medicamento que é parecido com o que essa pessoa tomava no seu país de origem, né, Karen? Isso. E o que acontece?
aqui todas as pessoas são atendidas, né? Principalmente se for migrante. E acontece muito isso. E tem uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na cabeça dessas pessoas, que elas não conseguem entender que a medicação que ela tomava no país dela, no Brasil não tem. As patentes são diferentes, né? E assim, até a gente conseguir explicar para a pessoa, elas não conseguem entender. Porque quando elas adentram, por exemplo, nós estamos com um fluxo muito grande de venezuelanos aqui no estado, né? Quando eles passam por aqui, eles descem para o sul. Então, a gente já tenta, os nossos profissionais já tentam dar medicação para 3 meses, porque a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar passando encaminhado até chegar no destino que eles querem, né? E nós tivemos uns casos de tráfico de pessoas trans, né? E o que aconteceu? Essas pessoas que foram traficadas, elas contraíram HIV, tá? Nós, quanto instituição e quanto rede, nós atendemos só no passado quase 6 pessoas trans traficadas. De São Paulo, do Sul, sabe? E foram traficadas e levadas para a Bolívia. Então, o histórico de uma é a mesma forma de ação foi com todas, né? E, infelizmente, todas ali elas tinham adquirido HIV. Então, a gente também já teve que entrar com essa situação toda, da questão médica e tudo, mas nos migrantes também. Eles têm todo o acesso, é feito toda a bateria de exames novamente, realmente para ver como é que está, né? Essa anamnese é feita, para ver como é que está, para que o remédio seja passado, e a dispensação é de 3 meses até eles conseguirem se alocarem. Karen, outra coisa que eu queria falar com você, aí em Rondônia, né, ainda não tem o ambulatório trans. E aí a gente estava conversando há pouco tempo que está tendo alguns avanços com relação a essa questão do ambulatório trans. Então, queria que você trouxesse essas informações aqui para a gente. Vamos lá. Nós estamos em 2026, né? 2024, meado de 2024, nós conseguimos implementar, já chegando em 2025, o primeiro Comitê Estadual de Saúde LGBTQIA+, no estado de Rondônia, né? Essa foi uma proposta que foi levada pela gente, pela Concil, à Secretaria de Saúde, já pensando num grupo de trabalho para a implementação do ambulatório trans. Qual foi a proposta que nós levamos para a Secretaria? Que, para se montar um ambulatório trans, conhecendo a gestão como nós conhecemos, que sempre tem a desculpa de que não tem dinheiro, não tem espaço, não tem nada, eu pensei que o ambulatório pudesse ser montado dentro da Policlínica, que é a POC, que é a Policlínica Oswaldo do Cruz, onde tem toda a linha de especialista estadual lá dentro. E se eu estou falando de acolhimento, nada melhor do que montar um ambulatório trans dentro de uma unidade estadual, onde todo o público é recebido e a nossa população vai começar a entender que aquele espaço também pertence a ela e que os outros também vão começar a entender que aquele espaço pertence a ela. Então, o nosso andamento do Comitê Estadual de Saúde, ele vem justamente com isso. Nós temos um grupo de trabalho, né, onde tem alguns profissionais que vão até atuar dentro do próprio ambulatório. Agora, nós estamos tendo cuidado, Eduardo, e cautela, de que as pessoas que vão atender no ambulatório, elas tenham o discernimento e o entendimento da população específica que elas vão atender. Nós não queremos ter um ambulatório onde o ambulatório está pronto ali e depois tem reclamação de que o atendimento foi péssimo, que o nome social não foi reconhecido. Não, nós não queremos isso. Nós queremos entregar um serviço para que a adesão e a permanência fique ali. Primeiro, por quê? Quando eu conversei com a gestão, nós vamos ter um trabalho árduo, que é o desmame dos hormônios. Porque a nossa população toma hormônio, lá vão ter, dar o seu conhecer. Então, até colocar esses profissionais, que eles entendam que nós já vimos com essa história toda de hormonoterapias, nossa, criada por nós mesmos, que nós somos as nossas próprias médicas, além do silicone industrial, esse desmame, tanto o profissional que vai atuar e tem que começar a entender como vai lidar com a população, e a população vai ter que começar a entender de que o ambulatório trans, ele não é um ambulatório para dispensação de hormônio, ele é um ambulatório para o cuidado da saúde integral da população trans, de mulheres travestis e transexuais, né? É tanto que, com essa proposta que eu levei, a secretaria acatou na hora a questão do ambulatório. Por isso que nós estamos demorando. E ontem, a gente tem uma sorte, né? E vocês também, de primeira mão. E ontem nós tivemos uma reunião já com esse GT de trabalho,
justamente para fazer esse alinhamento. Quais são os médicos que estão faltando na policlínica, aonde a gente pode contactar esses médicos no nível do município e buscar parceria com uma faculdade do estado também, que tem uma clínica médica da mulher, para ser parceiro também. Porque em breve nós vamos ter um hospital universitário federal aqui, na nossa Universidade Federal de Rondônia. Então, com isso, a gente também já está trabalhando essa parceria tudinho para que não falte nada, sabe? Fique muito mais próximo das nossas usuárias e usuários. Mas o ambulatório ele está andando. E com o lançamento da caderneta, Eduardo, desculpa, ele está facilitando muito, porque a caderneta, que é aquela que eu criei, ela foi lançada agora dia 13 de novembro do ano passado. Nós já vamos começar a fazer a qualificação dos nossos profissionais de saúde aqui no nosso território, que é Madeira Mamoré, agora em abril. Então, as pessoas trans, elas já vão estar com a caderneta na mão. Então, elas com a caderneta na mão vai facilitar bastante todo esse atendimento. Ela já foi impressa. Nós conseguimos, o Estado imprimiu para a gente 10 mil de início, né, para que a gente possa distribuir e fazer a qualificação dos nossos profissionais de saúde, do SAMU. Lembrando que, para facilitar muito mais ainda a adesão dentro do SAI, da nossa população, o SAI vai ser o nosso ponto base. Porque a gente fala tanto da questão da PrEP e da PEP, da população trans que menos acessa, mas com essas cadernetas aqui, elas em mãos, as pessoas vão ter mais acolhimento, porque tudo que é da população trans está aqui dentro. Então, os nossos profissionais não vão ter como dizer, não, você está inventando o nome. Não, meu amor, está aqui, ó. O direito está escrito aqui dentro. Então, eu não estou lhe cobrando nada, estou lhe pedindo que você me respeite. Aí eu respondi que eu falo muito, tu sabe. Ai, não, mas maravilhoso, assim, sabe, Karen? É muito importante, assim, você estar trazendo essas informações, porque esse programa é justamente isso, para informar as pessoas, né, de todo o Brasil, como são os serviços em todos os estados, sabe, Karen? E aí, queria aproveitar esse momento para, se alguém tem alguma dúvida aí, né, quer fazer alguma pergunta à Karen, coloca aí nos comentários, né, que depois a gente vai estar passando todas essas informações, todos esses questionamentos para a Karen, e ela vai estar respondendo cada um de vocês. Queria aproveitar esse momento também, Karen, para aproveitar para agradecer, né, a sua participação, dizer também que é uma grande honra para mim, um grande orgulho para todo o movimento de pessoas travestis e transexuais, o movimento LGBTQIAPN+, né, e de mulheres também, em todo o seu contexto de mulher, né, porque você faz um trabalho belíssimo, né, aí com a Concil, aí em Rondônia, a gente sabe da sua luta de muitos anos, né, e dizer assim que você é muito importante para todo o movimento e espero poder encontrar em outro momento para a gente estar debatendo sobre outras questões, porque a população trans, né, é importante a gente deixar aqui nítido que não é só questão de saúde, né, questão de habitação, de assistência, de segurança, né, toda é uma gama de problemáticas também que acomete a nossa população, Karen. É isso, agradeço a sua participação. Eduardo, eu que agradeço e digo para você uma coisa, a idade ela vai chegando, a gente vai criando um amadurecimento incrível, né? Hoje, quando eu participo das reuniões, antes eu ia para o embate, né? Eu ia armada, parecendo um porco-espinho, já com os venenos tudo na ponta do... Agora não, eu levo o problema e digo, que tal a gente tentar resolver por esse jeito? Que tal a gente tentar resolver por esse ângulo? Né? Então, assim, aqui a gente está muito atuando nessa questão de rodas de conversa sobre a questão do nome social. A gente está temos parceria, por exemplo, com a CUDA Patronato e com a CUDA Matriz, que é uma instituição que trabalha a questão do sistema prisional. Então, a gente trabalha com os homens que estão dentro, né, os presos do sistema prisional, com as mulheres. É como se estivesse preparando base, sabe? Se de repente cai uma menina trans lá, como que eles devem respeitá-la. Preparar. A gente fala tanto de prevenção, mas a gente acabou se amarrando muito na prevenção da saúde. E a gente tem que começar a pensar na prevenção do cuidado das pessoas e começar a entender que mediar conflitos é levar conhecimento para quem só tem um conhecimento negativo que a mídia te passa. Né? Porque a mídia, quando ela passa conhecimento de pessoas trans, é só sobre prostituição, droga e roubo. Ela não estuda, ela na prostituição ela não trabalha para pagar o aluguel, para pagar o apartamento, nem nada. Então, assim, nessas rodas de conversa que a gente vem atuando, eu sempre falo sobre tudo isso.
sobre a questão do aluguel, a empregabilidade, como que uma pessoa trans vai concorrer a um concurso público se mal ela terminou a 4ª série. Como que eu ressocializo uma pessoa no sistema prisional se ele entrou com a 5ª série e sai com a 1ª série, porque ele ficou ocioso lá dentro desse tempo do... Então, falar de ressocialização, falar de educação, para que a gente possa falar de uma previdência futura de toda uma população, principalmente da população trans, que ela é expulsa de todas essas linhas primárias, e depois a sociedade reclama que a gente está querendo buscar um BPC ou um LOAS, mas ela esquece que ela pactuou e assinou embaixo toda essa expulsão. Então, ela não está pagando nada, ela está ressarcindo o que ela nos tirou, quando a educação nos dá acesso. Então, hoje, quando eu vou para uma linha de discurso, eu já vou mentalizando, sabe? Cuidado com a língua, né? Leva o problema, tenta ver de que forma vai resolver, e assim eu venho trabalhando hoje em dia. Então, às vezes, você me vê mais, você não me vê mais naquela coisa muito assim, pode até me ver, né, cara? Mas assim, eu prefiro muito mais sentar com a gestão e dialogar. E isso foi tão interessante que fez com que a gestão enxergasse o movimento LGBT, principalmente quanto aconteceu aqui, e redes, de uma outra forma. Porque quando eu chegava nos cantos, lá e vem, ixi, atende logo, despacha, que a bicha é babado, mano, vai ser escândalo. Então, hoje não. Vamos tomar um cafezinho, vamos sentar. Olha, você não nos fez uma visita, o que aconteceu? Dá para você vir aqui, a gente precisa falar com você. Então, é justamente sobre isso, mediar conflito, os nossos próprios conflitos, para poder chegar com a nossa gestão, nossos parceiros de saúde, de educação, de empregabilidade, e ver isso. É tanto que ano passado a gente fez um evento chamado Conectividade, né, que era para empregabilidade, e nós estávamos fazendo ele micro, só para cá, para Rondônia. Quando eu pensei que não, nós já fizemos com o Norte todinho. O MPT do Acre também executou, Belém já executou, então ficou uma ação regional. Então, eu venho buscando trabalhar todas as situações hoje também, assim, já numa questão regional, de fortalecimento de ponta a ponta. E eu que agradeço, e qualquer coisa, eu estou por aqui e vocês me bipem. Tá certo, Karen. Obrigada, beijão e obrigada pela disponibilidade. Até a próxima. Beijo para vocês, se cuidem. E assim, gente, terminamos o nosso programa Transpositividade de hoje. Estamos no 5º programa e hoje a gente conheceu um pouco da realidade de Rondônia, do Amapá e de Roraima. E aproveito esse momento para convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, acessar aí o @RedeTransBrasil 8992. E se você quiser estar conhecendo um pouco mais dos projetos que a Rede Trans vem realizando durante todo esse período, vai lá no nosso Instagram, @RedeTransBrasil. E espero você até a próxima.